Muito bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do webinar sobre transformação digital. A sessão de hoje é EcoStruxure Machine Advisors e vamos ter connosco dois oradores, o Dino Alves e o Alexandre Monteiro. Antes de eu passar a palavra ao primeiro orador de hoje, que é o Alexandre, eu gostaria de falar com vocês sobre como vai funcionar a sessão, para as pessoas que estão connosco pela primeira vez e também para algumas que eventualmente de umas sessões para as outras se possam esquecer. Portanto, vocês podem interagir connosco através do chat, que está aí do vosso lado direito. O chat vai ficar aberto durante toda a sessão, portanto, durante toda a sessão podem ir colocando as dúvidas e as perguntas que vocês tiverem e no final da sessão essas perguntas vão ser respondidas pelos oradores de hoje. Em relação à apresentação e também ao certificado de participação, nós vamos colocar aqui no final da sessão o PDF da sessão e o certificado para vocês poderem baixar e já ficarem com essa informação. Relativamente ao certificado, o certificado é um certificado genérico, que significa que não tem o nome das pessoas, portanto vocês terão que colocar o nome, mas se quiserem que seja eu a colocar, aquilo que vos peço é que me enviem um e-mail. Vocês já conhecem o meu e-mail de cor e salteado provavelmente, mas de qualquer das formas coloco aí no chat para aqueles que não tiverem o e-mail à mão, ok? Peço-vos que não peçam os certificados no chat, porque depois de eu encerrar a sessão eu não vou ter acesso e, portanto, fico sem essa informação. A outra coisa que também vos queria dizer é que nesta sessão nós vamos mostrar dois vídeos. Para as pessoas que estiverem a aceder à sessão a partir dos locais de trabalho, pode acontecer que o canal do YouTube esteja bloqueado e, se assim acontecer, portanto, o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir ver os vídeos. Ou aparece uma tela branca ou aparece uma tela em tom escuro, mas não vão conseguir fazer essa visualização. Eu vou deixar no chat os links para vocês depois poderem ver mais tarde, mas só queria deixar esse alerta para que ninguém fique assustado a pensar que a ligação caiu ou que não estão a ver corretamente. Portanto, é uma situação que pode eventualmente acontecer. A outra coisa que queria falar com vocês tem a ver com as bandas largas que cada um de vocês tem. Eu estou a ver aqui algumas pessoas, nomeadamente um participante que está inscrito como 31.000, a Andreia Gomes, deixem-me ver mais, o Ricardo 2, o Rui Monteiro, que têm conexões de recurso. Para estas pessoas pode acontecer falhas de som durante a sessão. Se isso acontecer, aquilo que gostaria de vos pedir é que tenham a opção de se conectarem connosco via telefone e para isso não vão ter custos adicionais. Para isso a única coisa que vão ter que fazer é carregar no botão de áudio, que das duas uma, dependendo da forma como estão conectados connosco, pode esse botão estar em dois sítios diferentes. Um é, portanto, aqui por baixo das imagens dos palestrantes, portanto, dos oradores de hoje, no botão de áudio, a última opção, que é esta que está aqui, diz usar telefone. Se não tiverem esta opção, podem experimentar aqui em cima, portanto, nesta faixa negra, por cima da área de apresentação, diz configurações ou alguma coisa assim desse género. Se picarem lá dentro, vai abrir uma cascata parecida com... peço-vos desculpa. Parecida com... parecida com... esta, exatamente. Aqui escolhem o acesso por telefone e depois escolhem um dos números que está aqui disponível. Portanto, isto a única coisa que vai fazer é aligeirar a banda larga para o vosso lado, vão conseguir ouvir a sessão sem nenhum problema e dessa forma, obviamente, seguir tudo o que vai ser aqui dito pelos nossos oradores de hoje. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, portanto, que é o Alexandre, eu gostaria de fazer só uma breve apresentação. Portanto, o Alexandre
é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Nova de Lisboa, é o OEM Business Developer na Schneider e desempenha funções de responsável de produto na área de motion e controladores para máquinas. O Dino, que há de falar em segundo lugar, tem mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e é atualmente responsável pela arquitetura de soluções na área dos fabricantes de máquinas na Schneider Electric. Eu vou então passar a palavra ao Alexandre e, obviamente, que desejo a todos uma boa sessão. O EcoStruxure Machine. Alexandre, só um minuto. Pessoal, uma pergunta. Vocês conseguem ouvir-me? Se eu falar, toda a gente me consegue ouvir? Ok, pronto. Nós já percebemos. Eu vou passar então a palavra ao Alexandre. Peço-vos desculpa por esta situação inicial. Não te preocupes com isso, Alexandre. Eu depois trago. Este slide é o que estava a passar? Este slide era o que eu... Não era o primeiro? É assim, só tens que mexer no okay. rato e andar para trás, Alexandre. Está tudo direitinho. Ok, obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Peço desculpa este equívoco. Desde já que em nome da Schneider, em meu nome e do Dino, queremos agradecer a nossa participação. Retomando aqui o contexto da nossa apresentação, vamos falar do EcoStruxure, o EcoStruxure Machine Advisor, ou seja, preparar os fabricantes de máquinas para a era digital. No contexto da era digital de hoje, ou seja, quanto mais inovador for o construtor da máquina, melhor será a sua posição no mercado. O aparecimento das máquinas inteligentes está a permitir aos fabricantes que inovem a maneira de fabricar as suas máquinas, ou seja, de meter o conceito de máquina inteligente, implica que a máquina seja melhor conectada, mais flexível, mais eficiente e segura. No decorrer desta apresentação, vamos entender como a nossa solução EcoStruxure Machine, o Machine Advisor, permite que os OEMs criem máquinas mais inteligentes e que ajudem a enfrentar os desafios desta era digital. Não sei se estão a conseguir ver o segundo slide. Deixa-me voltar. Ou seja, a transformação digital vem trazer uma melhoria significativa na operacionalidade dos OEMs. Estamos no passo de evolução industrial e que está a crescer a olhos vistos, permitem a expressão. Esta evolução digital supera as expectativas do cliente, influencia diretamente no dia-a-dia, como no mundo profissional. Isto impulsiona a maneira que o fabricante das máquinas vai operar, mas também como alcança novas oportunidades de negócios. Mesmo que a digitalização esteja a mudar o nosso ambiente, as máquinas vão sempre precisar de ser confiáveis, com um forte desempenho e colocadas no mercado em pouco tempo. No entanto, o que a digitalização está a mudar é a possibilidade de melhorar a eficiência da operacional. De acordo com o McKinsey, até 50% de energia pode ser obtida quando alavancamos o potencial das máquinas flexíveis, conectáveis e a convergência da tecnologia operacional com o IT vai-nos permitir uma analítica mais eficiente.
20 a 50% de redução no tempo de comercialização, 45 a 55% de uso otimizado da expertise ou know-how, 3 a 5% de aumento na produtividade, 30 a 50% na redução do tempo de inatividade da máquina. Ou seja, somos capazes de interferir rapidamente e evitar problemas. O que é que vai motivar? Quais é que são os pilares que motivam esta transformação? Ou seja, hoje em dia estamos num mundo que a urbanização, a modernização e a eficiência são grandes pilares. Para isso temos a parte da conectividade, a mobilidade, a cloud ou a nuvem e a parte analítica. É o que vai motivar esta transformação. 4 grandes mudanças tecnológicas de mercado estão a impulsionar esta digitalização industrial. Na parte da conectividade, é orientada, digamos, por protocolos estandarizados, permite uma implementação Isto é o link. Olá, bom dia. Eu peço-vos desculpa, vocês conseguem ouvir-me? Conseguem dizer no chat se conseguem ouvir aquilo que eu estou a dizer ou não? Sim? Ok. Agora queria só fazer mais um teste com o Alexandre. Alexandre, por favor, podes falar? Conseguem ouvir o Alexandre? Sim. Ok, Alexandre. Sim. Não, não conseguem ouvir-te. Vens para aqui, Alexandre. Peço-te desculpa. Penso que agora me conseguem ouvir. Peço desculpa por este incómodo. Como eu estava a dizer, o EcoStruxure alavanca estas tecnologias e as tendências da mobilidade, da cloud, da parte dos sensores, da analítica e da segurança cibernética. Como eu falei da parte da conectividade, orientada aos protocolos estandarizados, permite a implementação em larga escala de sensores sem fio ou wireless, estes dispositivos inteligentes conectados,
baixo custo dos sensores. Hoje em dia baixaram relativamente, face a alguns anos atrás, o seu custo no mercado. E mais uma vez falamos dos protocolos standardizados. Na parte da mobilidade, estamos a parte da comunicação generalizada e acessível, a interface com o utilizador, o reconhecimento do operador e o acesso remoto. No que se refere à cloud ou à nuvem, a soma massiva de dados, o acesso de especialidade aos dados, o ecossistema de desenvolvimento de aplicações industriais. No que se refere à analítica, aplicações cognitivas, a inteligência artificial, a otimização do desempenho a todos os níveis. Queria-vos dar um exemplo do Think Out of the Box, do John Deere. Isto será um grande fabricante de máquinas agrícolas de origem dos Estados Unidos. Esta empresa foi fundada, salvo erro, em 1804 e ainda se mantém. O que é que se fez este senhor pensar fora da caixa? Ou seja, além de alavancar a parte do semear e do tratar dos terrenos dos Estados Unidos, das grandes planícies que tem, quis evoluir e pensar um pouco mais à frente no que seria possível fornecer aos seus clientes. Ou seja, deixou de ser um produto, a venda de uma máquina agrícola, e o passo seguinte foi, digamos, implementar alguns sensores no seu próprio trator agrícola e conseguir obter essa informação. Consultando os seus clientes, viu que existiam algumas necessidades de aceder remotamente aos dados da parte do trator. Então implementamos a conectividade, ou seja, foi o passo seguinte, transformar em relação à sua concorrência, meter a parte dos tratores, a parte da analítica, conectável. Pensando um bocado mais à frente, temos a parte de um sistema, ou seja, não só ter a parte da analítica do trator, mas também da parte do lavrar, da parte do semear e também da parte da colheita. Tudo agregado, temos um sistema que nos permite dar alguma informação a mais. Temos ainda um passo seguinte, que foi o sistema dos sistemas. Além de ter os dados relacionados à sua frota de tratores agrícolas, por que não obter também os dados relativos aos sensores de campo, de terreno, de irrigação, como também a parte da performance da sua quinta, como está a parte da colheita, o acesso aos dados, a produtividade e também a parte de ter os fatores externos. Como é que podemos aumentar a nossa produtividade sem os fatores externos, ou seja, recolhendo os dados da parte da umidade, da chuva, da temperatura, sensores conectados. Tudo isto permitiu ao John Deere ser digamos, uma imagem de marca e de evolução na parte de um produto que para nós tão simples como um trator. E temos aqui um sistema de sistemas de tratores. Consigo distinguir facilmente da sua concorrência e está presente nesta era digital. Porque consegue então comatar as exigências e necessidades dos seus clientes e fornecer serviços aos seus próprios clientes. O que não é normal no dia a dia. Não temos essa tendência na parte dos tratores, não conseguimos ver. Para mim, não consigo olhar para um trator de imediato e ver a possibilidade de evolução. Este senhor conseguiu fazer e tem o seu nome muito bem cotado na parte dos tratores agrícolas. Isto é um exemplo de uma imagem, ou seja, de um trator, permitiu que uma plataforma EcoStruxure, digamos assim, ter recolha de dados e promover esses dados aos seus clientes e promover serviços aos seus clientes também. O que estamos a falar aqui é de uma pilha, digamos, uma pilha de vários níveis. Aqui estamos a falar da parte dos produtos conectados, o controle de proximidade e das aplicações analíticas e de serviços. Isto tudo baseado nos pilares EcoStruxure Building, EcoStruxure Power, EcoStruxure IT, EcoStruxure Machine, EcoStruxure Plant, EcoStruxure Grid. Ou seja, digamos que isto são os vetores da Schneider Electric, okay? Que temos aqui umas arquiteturas testadas e validadas na parte do building, do data center. Hoje vamos focar na parte da indústria e também temos a parte da infraestrutura. Aqui, EcoStruxure, digamos, é um líder no setor de gestão energética e de automação. É baseada nesta pilha, composta por 3 níveis. Os produtos conectados, ou seja, são produtos best in class,
que estão implementados em várias máquinas, prédios, plantas, para disponibilizar a parte de serem mais inteligentes ou mais smart. Na parte do Edge Control, estamos a referirmos no controle de proximidade, permite que os produtos sejam conectados, permite que um projeto, um comissionamento e monitorização seja mais simples, menos complexidade para fazermos a gestão. As implicações, a análise e serviços, a parte analítica, aqui temos uma optimização através da analítica de vários serviços que funcionam com qualquer hardware, ou seja, em qualquer sistema de controle. É uma plataforma aberta. Nunca nos esquecemos também da parte da cibersegurança. No EcoStruxure Machine, aqui temos os nossos produtos conectados, como eu falei há pouco, temos as nossas gamas temos as nossas gamas Harmony, as nossas gamas de consolas HMIs, Magelis. Na parte dos sensores, os sensores e os RFIDs também. Temos a parte do X-Hoist, ou seja, direcionado à parte de elevação, do hoisting. Os nossos relés de segurança pré-venda. Os Altistarts e os Tesis. Os variadores Altivar e a gama Lexium na parte do controle do movimento. Na parte do controle de proximidade ou do Edge Control, temos as nossas referências como os nossos PLCs. Aqui uma vertente máquina, estamos a falar na oferta Modicum, o M2XX. Na parte de controle do movimento, mais uma vez, temos o Pack Drive, vindo da Allow, Magelis, o EcoStruxure Machine Expert, o EcoStruxure Operator Terminal Expert e o SCADA Expert. Depois, na parte de aplicações, analítica e de serviços, temos o EcoStruxure Industrial Software. O EcoStruxure Machine Advisor é o que vamos falar mais aqui à frente. Okay? O EcoStruxure Augmented Operator Advisor, EcoStruxure Mobile Operator Advisor e o EcoStruxure Secure Connect Advisor. Ou seja, vamos nos focar na parte do Machine Advisor. O EcoStruxure Machine vai permitir o fabrico das máquinas mais inteligentes, como foi falado há pouco, mais conectadas, ou seja, conectar facilmente as suas máquinas a tudo, em qualquer lugar, em tempo real, mais flexíveis, adaptando as máquinas rapidamente e facilmente, consoante as necessidades de produção e as necessidades do operador, mais eficientes, a melhor a forma e fácil eficiência das máquinas e dos operadores, e mais seguras, oferecer aos seus clientes máquinas que protejam as pessoas e os ativos e o ambiente. Vantagens durante o ciclo da vida da máquina. O projeto de engenharia, o design inteligente, a reestruturação no acesso do tempo ao mercado, ou seja, o time to market, recorrendo a ferramentas de simulação que permitem optimizar esse tempo de colocação da máquina no mercado, o suporte global do projeto das máquinas, recorrendo a especialistas da Schneider Electric, com o nosso know-how podemos ajudar. Engenharia inteligente, aumentando a qualidade e eficiência da automação das tarefas rotineiras. Conclui-se que 30% da redução do tempo de acesso ao mercado conseguimos colocar a máquina mais rapidamente no mercado. O comissionamento e operação, facilitado através da web e dispositivos de acesso remoto, ou dispositivos móveis. Operação inteligente, integração de forma transparente das máquinas nos sistemas IT, utilizando protocolos standard. Concluímos 40% de melhoria no tempo de integração das máquinas. Na parte dos serviços, na parte da manutenção também há uma melhoria, manutenção inteligente, melhoria da eficiência da manutenção com o aumento da rapidez do acesso à própria informação, os serviços inteligentes, utilizados serviços da cloud para rastrear e monitorizar remotamente as suas máquinas. Conclui-se que 50% poupa-se um tempo de ações corretivas, okay, com este tipo de implementação. O projeto de engenharia também é mais inteligente. Estamos a falar do software de engenharia. Propostas de valor, a utilização de um GMTAL durante o projeto, a utilização e alteração em qualquer lugar. Melhoria da programação através da análise automática do código. Melhoria da eficiência de programação com o desenvolvimento automatizado
e a geração do projeto de linguagem de programação Python, melhoria da qualidade do código através da utilização do software e-test. Que vantagens o AM? Reduzir o tempo de acesso ao mercado, mais uma vez, o time to market, utilizando ferramentas de simulação, aumentando a qualidade e eficiência pela automatização das tarefas rotineiras. Conclui-se que 30% de redução no tempo de acesso ao mercado, como foi referido anteriormente. No comissionamento e operação inteligente, propostas de valor é a facilidade de monitorização remota, a utilização do OPC UA com o LMC Pack Drive ou os PLCs Modica, o M221, 241, 251, o M262, 250, ou seja, toda a oferta de máquina, acesso à informação, facilidade para visualização através da rede de servidores de rede, conexão à plataforma Wonderware, conseguimos ter uma análise de dados para melhor performance do cliente final, utilizando o sistema e a plataforma, o EcoStruxure Resource Advisor. Que vantagens isto vai trazer para o OEM? O conhecimento facilitado através da web e dispositivos móveis, acesso remoto, a integração de forma transparente das máquinas no sistema IT, utilizado os protocolos estandarizados da indústria. Conclui-se, como eu disse inicialmente, 40% de integração mais rápida. No que diz respeito à manutenção e serviços inteligentes, as nossas propostas de valor são os serviços móveis que facilitam operações de manutenção nos sites dos clientes finais, com a utilização de aplicações de realidade aumentada, como o colega Dino também vai-vos passar um vídeo e vai explicar mais em pormenor o que é que se trata. O serviço de armazenamento de dados online para os OEMs permite um acesso fácil à informação, bem como o historial de funcionamento das máquinas de forma segura. Serviços baseados na cloud, que permitem a monitorização remota de forma a analisar facilmente o estado e a performance das máquinas. Que vantagens traz para o OEM? A melhoria da eficiência e manutenção com o aumento da rapidez do acesso à própria informação e a utilização dos serviços da cloud para rastrear e monitorizar remotamente as suas máquinas. No EcoStruxure Machine Advisor, vamos agora passar um vídeo. Okay? Confirmem-me só se conseguem aceder a esse vídeo, como algumas restrições que eu mandei há pouco. The digital service platform shows the remote connectivity possibilities that are available in the Schneider Electric world. SPG Packaging Systems, based in Hilden, Germany, is a global enterprise, and 85% of our strapping and wrapping machines are exported outside of Germany. Our customer demand that we build equipment with controllers and drives from several manufacturers, even though we have decided on Schneider Electric as a standard. At Schneider Electric, we are working on an offer called EcoStruxure Machine Advisor to enable digital and connected services for machines. It includes track, monitor, and fix. Track is a repository service for accessing machine information from a web portal. Monitor delivers insights and information about machines' health and performance thanks to data analytics. And Fix is empowering operators using augmented reality to maintain the machine. At SPG Packaging Systems, we constantly review ways to improve service delivery and reduce the total cost of ownership to our customers. Reducing downtime is the driving force that led us in the direction of IIoT and OEE. The challenge is to revolutionize our service performance and stop the break, fix, and preventative maintenance mindset and help our customers to embrace a predictive maintenance model. Schneider Electric is providing the tools to help us realize and analyze real-time data and support the transition from supplier to consultant. We'll be able to offer financial savings, increase uptime, and improve customer satisfaction. At SPG Packaging Systems, we know that the digital service platform and OEE monitoring is the right step in the right direction. And these solutions will be embedded into the way we market, sell, build, and support our equipment now and in the future. Schneider Electric collaborates with us, so we can develop solutions together, and we are very impressed with the way that they are creating the interface to make the digital transition. They are helping us to help our customers.
vamos ter pormenor de visualizar e verificar o passo a passo do Machine Advisor, como o colega Dino vai apresentar em pormenor. Temos também, ou seja, a parte verdadeira da transformação digital da Schneider Electric, o EcoStruxure Machine Advisor. É um serviço digital baseado na cloud que permite o acesso remoto para diagnóstico e monitorização das máquinas. Com a sua ampla gama de recursos, o EcoStruxure Machine Advisor permite aos fabricantes de máquinas que tenham acesso às informações em qualquer parte do mundo. Com base nas informações recolhidas, os fabricantes de máquinas podem criar novos serviços para ajudar os seus clientes a maximizar a eficiência das suas máquinas. A Schneider Electric consegue uma proposta de IT/OT que nos vai diferenciar de alguma concorrência. O EcoStruxure Machine Advisor, os três pilares é o Track, o Monitor e o Fix. É uma plataforma baseada em serviços digitais que vai permitir abrir portas a novas oportunidades de negócio e serviços. No que diz respeito ao Machine Advisor Track, o que é o Track? Guarda os dados online, o que permite o acesso fácil à informação, bem como ao historial de funcionamento de máquinas que estejam instaladas. Identifica a base instalada por todo o mundo, permite a gestão de dados de máquinas, equipamentos e documentação, como o software. Gestão do registro de serviços, manutenções e intervenções também podem ser inseridas. No que diz respeito ao Monitor, um serviço de analítica para os OEMs e utilizadores finais, permite a monitorização remota, analisando o estado e a performance das suas máquinas. Monitoriza a base instalada, seguindo os KPIs de performance, com uma analítica descritiva e evolutiva para uma análise preditiva. Permite customizar dashboards de analítica, flexibilidade dos dados online e offline e alarmes podem ser configurados também. Na parte do Fix, é um conjunto de ferramentas que facilita a manutenção e a operação das máquinas. Utiliza um software diretamente do servidor, não precisamos estar a instalar softwares, temos os softwares já instalados no servidor, não necessita de instalação, como eu disse, sempre com a versão mais atualizada, faz o diagnóstico e atualiza o software de máquinas em qualquer momento, a partir de qualquer sítio, gerir os planos de manutenção preventivos, utilizar o EcoStruxure Augmented Operator Advisor nos sites dos utilizadores finais. O que é que vai a seguir? Na parte da utilização, ou seja, na parte de evolução, a utilização de software na cloud para interagir remotamente com a máquina no site do utilizador final, a integração complexa do EcoStruxure Augmented Operator Advisor e a analítica avançada, a detecção de falhas e desvios, manutenção preditiva, machine learning e a sensorização virtual. Aqui, para explicar ao detalhe a ferramenta Machine Advisor, vou passar a palavra ao meu colega Dino, que vai, mais uma vez, entrar em profundo na parte do Track, Monitor e Fix, detalhadamente. Passo-lhe a palavra. Bom dia a todos. Começo por relembrar que se tiverem algumas questões, podem colocar no chat, que no fim iremos responder, ok? Pronto. EcoStruxure Machine Advisor. O que é isto? É uma plataforma em que não só a Schneider pensa na parte de operação, ou não só pensa na parte de IT, é conectar todas as coisas, ou seja, internet das coisas. Antigamente, ou o mais normal até agora, era fazer monitorização das máquinas, no máximo, ou seja, tirar alguns dados e ver alguns valores, e alterar a distância ou não. Ou seja, só reagimos aos acontecimentos. Com o Machine Advisor, a proposta é, ok, guardar valores de X a X tempo, aqueles valores que pensamos que podem nos dar problemas na máquina ou na solução, perceber porquê e poder dar soluções ao cliente antes de que aconteçam os problemas. Por exemplo, um motor a funcionar de uma certa maneira, ok, de acordo com os dados que ele está a enviar para a nuvem,
uma solução pode ser substituir o motor de X em X tempo, antes que este motor deixe de funcionar, ok? Portanto, Machine Advisor. 3 pilares. Track. O que é que se pode fazer no track? No track, conseguimos colocar no mapa, normalmente como vocês vão, por exemplo, Google Maps, procuram uma direção e dizem que vão criar uma máquina. Ou seja, se você é um fabricante de máquinas e vendeu esta máquina para o seu cliente, você vai ao mapa, coloca naquela direção onde que ficou a máquina. Ok? E assim tem uma visão geral da frota total de máquinas da sua empresa. Também pode ter a introdução de informação. Tem uma parte de logs, onde pode inserir tudo o que foi feito em relação a essa máquina. Ou seja, agendar manutenções. Tem o seu próprio calendário. Já sabe que é de X em X tempo. Vai ter que ir lá, por exemplo, mudar o óleo ao motor X. No track também pode fazer a arquitetura da sua máquina. Ok? Pode colocar os equipamentos, não só da Schneider, porque esta plataforma, esta solução, não é fechada. Vocês conseguem colocar qualquer equipamento de controle, ou não ter equipamento de controle, ser diretamente um equipo que dê para conectar, ou seja, um variador diretamente a um sistema que consiga ler a informação do variador, seja ele qual for, e consiga ao mesmo tempo enviar essa informação para a nuvem da Schneider, do Machine Advisor. Track. Arquitetura. Desenhada diretamente no site. Log de informação. Agendar tarefas. Ok? Depois vocês conseguem ver no seu planeamento, mensal, anual, como quiserem, conseguem ver o que é que tem que fazer e em que máquinas e em que clientes é que tem que ir. Também conseguem gerar um QR Code em que pode ser colocado diretamente na máquina e quem tiver acesso à plataforma e ler o QR Code vai diretamente para a página dessa máquina e a informação dessa máquina. Tudo isto no track. Depois temos o outro, que é o Monitor. Serviço que permite a monitorização, recolha e visualização dos dados operacionais. Pode criar os seus próprios dashboards e configurar para variáveis. Anomalias da máquina. Okay? Para podermos prever alguma manutenção ou ver alguma ação antes que aconteça, primeiro temos que enviar os dados de funcionamento para a nuvem. Ter esta estatística de funcionamento para poder dar soluções ao cliente. Okay? Não é dizer tem que fazer isto, é dar uma série de soluções e o cliente optar por aquela que realmente se adequa à sua máquina, ao seu sistema. Fix é um serviço que facilita as operações de manutenção com a ajuda de processos passo a passo e aproveitando a realidade aumentada. O que é que podemos ter no Fix? Podemos ter o software de programação dos autómatos diretamente a correr na cloud, ok? Sem necessidade de termos o software de programação instalado no PC. Para pequenas alterações ou visualização do código ou ver como é que está feito certa parte do código, podem abrir diretamente o seu programa na cloud e fazer as modificações. Não há ligação direta à máquina, mas sempre podem guardar essa informação num cartão SD e voltar, ir e vir diretamente ao PLC para fazer essas alterações. Mas atualmente não há ligação direta à máquina. Na parte do Fix também temos o EcoStruxure Augmented Operator Advisor, que agora vamos passar um vídeo para poderem perceber mais ou menos qual é que é a ideia.
Realidade aumentada nas máquinas. O que é? Basicamente, como aparece no vídeo, as pessoas de manutenção, por exemplo, ou a aplicação que vocês acharem que pode ser introduzida, esta solução, é irem pelas máquinas ou, através do Machine Advisor, gerou um alerta que é preciso ir àquela máquina para ver o que realmente está a acontecer. Podem ir com o tablet, apontar no tablet a aplicação da realidade aumentada para a máquina e já com uma programação feita que está no servidor, que está na cloud, ele consegue ver variáveis de funcionamento, variáveis de alarme, variáveis de velocidades de motor, parametrizações, alertas, tudo o que for previamente configurado. E depois disso, também podem abrir diretamente na aplicação a documentação relativa àquela máquina, com um processo passo a passo. Ou seja, como é que eu posso programar ou modificar aqui um valor de um variador, tem lá ali logo o PDF, e ele diz o que é que tem que fazer. Ok? Agora, como é que funciona realmente se quem quiser experimentar, quem quiser utilizar ou testar simplesmente o EcoStruxure Machine Advisor? O link é o que aparece ali, machine-advisor.schneiderelectric.com. Podem, se quiserem, em paralelo com a aplicação, podem ir lá experimentar. E vai aparecer a janela de bem-vindo, em que podem fazer um join ou ir para a parte da simulação do preço. Ok? Se forem para a parte da simulação do preço, podem ter uma ideia como é que isto funciona. Ok? A primeira ideia a reter é, quem quiser testar isto, implementar, só por curiosidade, de qualquer maneira, pode ir fazer o registro. É só preencher os dados normais de qualquer site que costuma fazer, dados pessoais e da empresa. E depois, por exemplo, podem dizer, para testar, uma máquina, uma variável guardada minuto a minuto. Durante um mês, durante 30 dias, isto vai gerar 10 Machine Advisor Points. Ou seja, mais ou menos coisa, aí vai ser €1 no final do mês. Ok? Mas isto é quando ultrapassamos o limite de máquinas gratuitas. Ou seja, qualquer utilizador, depois de passar o processo de registro, tem até 3 máquinas gratuitas, em que pode ter o número de variáveis que quiser, ok? Para testar. A partir da quarta é que o processo de pagamento é implementado. E funciona de que maneira? Da quantidade de informação que vocês enviarem para a nuvem é a quantidade de informação que vai ser cobrada. É como uma conta de água, de luz, é o consumo. A partir da quarta máquina. Ok? Se forem para o registro, é registar-se, introduzir informação pessoal e da empresa. A partir daí, conseguem entrar diretamente na frota e já começa a experiência com uma máquina demo, com informação de uma máquina que está implementada na base da Schneider Electric na Alemanha. Ok? Só para terem uma ideia e conseguirem fazer a partir daí. Primeira página. Vocês têm a visão geral da frota, em que, neste caso, neste exemplo, conseguem ver que tem 7 locais com 11 máquinas. Em que, neste grupo, se fizermos zoom, elas separam-se. Mas neste grupo, tem 2 online. E neste grupo, pelo menos uma delas está offline. Ok? O que é que podemos fazer? Podemos registrar uma nova máquina. Em que, se estamos a falar de um fabricante de máquinas e fizer, por exemplo, 3 tipos de máquinas, ele vai fazer a base da arquitetura desses 3 tipos de máquinas e depois de ter a base de 3 máquinas, vai registrar as máquinas de acordo a que cliente é que vendeu, implementou essa solução. Uma coisa muito importante do EcoStruxure Machine Advisor é que não é uma solução fechada. Ou seja, mensalmente há atualizações e depende muito dos utilizadores. Ou seja, se a pessoa achar que é
ou um botão, ou uma funcionalidade que daria muito jeito, o mecanismo mais eficaz é clicar no feedback e escrever o que é preciso. Depois vocês têm uma lista dos seus feedbacks e o estado deles, se avançaram ou não. Na parte do software, que se ligam diretamente na cloud, podem encontrar a realidade aumentada, o seu machine, o Visual Designer, todos os softwares disponíveis para a programação das máquinas, da Schneider Electric. Como funciona depois? Se for sempre na óptica do fabricante de máquinas. Temos uma equipa, em que pode ser o fabricante de máquina, e depois temos clientes, que vamos criando. E depois, em cada grupo, podemos ter vários utilizadores. Ok? Registrar uma máquina. Na parte da frota, registramos a máquina. Damos um nome à máquina. Escolhemos o tipo da máquina, que previamente já criamos, a arquitetura, por exemplo. E dizemos a que cliente que vamos associar esta máquina. Vou colocar. E introduzimos a localização. Finish. Na parte do track, depois dentro dessa máquina, ele abriu como arquitetura base. Mas se houver alguma alteração para esse cliente específico, é só alterar a arquitetura. Podemos editar. Podemos adicionar equipamentos da lista, não só da Schneider como do mercado, ok? Ou podem adicionar os seus próprios equipamentos. Se fizeram uma máquina que tiveram que criar uma placa, ou seja lá o que for, específica vossa, podem criar aqui, adicionar a imagem, a descrição e fica dentro da arquitetura. Definir tarefas para aquela máquina, dizer que é a manutenção de 15 em 15 dias, ou adicionar mais tarefas específicas para aquele cliente. Depois, a visão como fabricante, vocês têm todas as suas manutenções ou tarefas que devem ser feitas nas máquinas, em todos os clientes, o resumo. Depois de fazer a tarefa, é validar que já foi concluída. Em termos de filtragem, o que é que podem fazer aqui também no track? Tem um lote de informação, podem interagir entre cliente final e fabricante de máquinas, podem filtrar por data, podem adicionar documentação, podem clicar documentação pública e ele vai buscar toda a informação que esteja na internet em relação àquelas referências que adicionaram na arquitetura, ou podem adicionar esquemas elétricos, o próprio programa e manterem a vossa informação toda organizada num sítio só. Ok? Ou seja, a parte do track é totalmente gratuito. Ou seja, vocês inscrevem-se, podem utilizar a parte do track sem qualquer problema. Porque na parte do track, em nenhum momento estamos a enviar dados para a nuvem. É tudo carregado diretamente na aplicação. Documentação, o sítio onde a máquina está e por aí afora. Ok? Por isso, não há limite de máquinas na parte do track. Agora, se quisermos enviar informação para a nuvem, vamos à parte da monitorização e ali sim temos as 3 máquinas gratuitas e a partir da quarta é que começa, dependendo dos gastos, começa o pagamento. Na parte do monitor, clicar monitor, podemos ter uma máquina ligada ou não. Ou seja, podemos utilizar dados de exemplo que estão carregados na cloud, só para ver como é que isto funciona. Ou podemos gerar uma configuração de um router, de acordo com qual é o router que estão a utilizar. Estão aqui algumas opções, já com PDFs diretamente na página, de passo a passo todo o que vocês precisam fazer. Ou seja, se vocês quiserem, depois do webinar, quiserem experimentar, é só registar-se e está lá toda a informação que vocês precisam. Ok? Se não quiserem ligar a máquina, a cloud, podem carregar um ficheiro CSV com o formato especificado e podem ter a informação no seu dashboard.
ok? Sem ter que ligar a máquina. Ou seja, se utilizarem um destes routers, ok? Tem aqui, clicando, tem aqui a informação toda do PDF, passo a passo, do que tem que fazer. Portanto, neste exemplo, vou clicar no dados de exemplo, que estão disponíveis já na cloud. O que é que temos agora? Temos histórico, gráficos, valores e configuração. A configuração já fizemos, dissemos que são dados de exemplo. O que é que temos no histórico? Escolhemos a variável e vemos todas as mensagens que foram enviadas para a nuvem dessa variável. Porque previamente, num router, vocês têm que dizer a frequência com que é enviada essas variáveis. Podem ver em modo gráfico o estado da variável. Okay? Podem adicionar até 3 variáveis no mesmo gráfico. Na parte dos valores, vocês têm a lista de todos os valores que estão a ser enviados dessa máquina para a cloud. Podem definir um nome, podem dar as unidades, formatação, um fator de conversão e podem definir alarmes. Ou seja, se for uma temperatura, se estiver abaixo de e acima de, vai gerar um warning. O gerar um warning é basicamente na frota de máquinas, quando vocês veem o mapa, vai aparecer lá um triângulo vermelho a dizer que há qualquer problema naquela máquina. E no momento não recebem nenhum e-mail, nenhuma mensagem. Mas relembro, esta não é uma solução fechada e mensalmente estão a sair atualizações, seja na parte visual, seja na parte operacional. E depende muito também, vai influenciar do feedback das pessoas que estão a usufruir deste serviço. Criar dashboards. Criamos um dashboard, chamamos monitorização e vamos adicionar objetos. Tipos de objetos disponíveis, é só clicar e arrastar e selecionar qual é que é a variável que queremos para essa. Um exemplo, ok, de uma monitorização. O que é que podemos ter? Temos aqui já os valores enviados para a cloud e a escolha dos widgets para apresentar esses valores. É um exemplo. Gerar configuração do gateway. Ou seja, os PLCs, vamos falar em específico, por exemplo, um 241, 251, os da Modicom, não têm protocolos disponíveis de segurança que falem diretamente para a nuvem. Ou seja, temos o PLC, precisamos qualquer coisa no meio que consiga falar com o PLC e também consiga falar com a nuvem. Ou seja, algo que, por exemplo, fale para baixo do OT, ou PCUA ou módulo TCP, e para cima, por exemplo, HTTPS ou MQTT, ok? TTS, MQTTS. Sempre em segurança. Se houver questões de segurança, como é que isto funciona e por aí fora, e todas estas plataformas do EcoStruxure, Machine Advisor, EcoStruxure, Realidade Aumentada Advisor, por aí fora, é tudo baseado na cloud da Microsoft, ok? E todas as seguranças que aquilo contém. Portanto, PLC, protocolo, o que é que introduzimos aqui pelo meio e como é que falamos com a nuvem. Estes são exemplos que aparecem diretamente no site. É um router Titan, que tem lá a configuração PDF, em que fala com o PLC Modbus TCP e configuramos dentro do router que vamos enviar, por exemplo, de minuto a minuto ou de hora a hora a variável para o Machine Advisor via HTTPS. Outra opção, que pode ser a Modbus TCP ou PCUA, termos um IPC a correr o Node-RED e enviar para o Machine Advisor. Ter um IPC com o Fios XL
o EcoStruxure Little SCADA, EcoStruxure SCADA Expert, ok? Que basicamente, quem conhece mais ou menos os softwares de supervisão da Schneider, temos o Cytec, e para as máquinas temos o XL ou o SCADA Expert, ok? Que pode correr num IPC. Portanto, pontos principais. Acesso exclusivo aos dados da sua máquina a qualquer momento a partir do seu laptop ou dispositivo móvel. Ok? Tendo o link ou o QR Code e acesso à plataforma, vocês podem ver toda a informação da máquina. Registro e planificação de intervenções no cliente em menos de 5 minutos. É clicarem no link, fazer o registro, poucos dados, e começarem a experimentar. Utilize a sua própria gateway para enviar os dados, fazer uploads diretamente da EcoStruxure Machine Advisor, ficheiro CSV e mantenha a sua máquina offline. Ou seja, é como quiserem. Podem ligar a máquina à cloud ou simplesmente utilizar esta ferramenta da parte totalmente gratuita, ou seja, não há ligação, não há envios para a nuvem, simplesmente enviam os dados gerados no PLC diretamente através de um CSV. Utilize o EcoStruxure Machine Advisor com qualquer sistema de controle. O que é isto? Vimos que precisamos tínhamos um PLC, alguma coisa no meio, que consiga falar com o PLC e com a nuvem. Ou seja, podemos ter isso no meio, ou seja, o que for, a ler, seja do PLC ou de um equipamento qualquer, sensores já com comunicação, diretamente. Okay? Não precisamos ter um SCADA ou um PLC. Torne o EcoStruxure Machine Advisor na sua própria plataforma de serviços digitais e forneça serviços de supervisão, tracking, monitorização e reparação aos seus clientes. Tracking, onde, por exemplo, podem adicionar toda a informação dessa máquina, esquemas elétricos, por exemplo, e fica disponível já para o cliente. Monitorização dos dados, mostrar o performance da máquina através de um telemóvel, por exemplo. Reparação pode ser com realidade aumentada, pode ser precisam fazer uma pequena alteração no programa, ok, tens o Sun Machine diretamente no cloud, fazes a modificação. Utilize as ferramentas de software disponível para ler ou atualizar os ficheiros do programa diretamente no web browser. É o que acabei de dizer. Podem abrir diretamente o programa e fazer as alterações. Aproveite as melhorias mensais do EcoStruxure Machine Advisor baseado no seu feedback. Ou seja, mensalmente, novamente, isto não é uma solução fechada, mensalmente vai haver atualizações e muito baseado no seu feedback. Por exemplo, uma delas que está a ser trabalhada com todo o esforço é o acesso remoto às máquinas, que neste momento é enviar dados da máquina para a cloud. Não há acesso diretamente à máquina. EcoStruxure Machine Advisor permite iniciar e parar a qualquer momento o upload de dados da sua máquina. É igual como uma conta de telefone, ou seja, o que for, que vocês recebem em casa ao fim do mês. Vocês iniciam ou param o consumo quando quiserem, ok? Não tem custos iniciais e sim taxas de restrição. Vocês têm lá a lista das máquinas e mandam parar quando quiserem. Ou adicionar menos, ou começam a enviar de minuto a minuto. Agora quero de meia a meia hora, como vocês quiserem e em qualquer momento. Em termos de segurança, toda a segurança implementada pela cloud da Microsoft. Como já tinha falado, como é que podem ser imputados os custos? A partir da quarta máquina é que vai haver um pagamento. Ou seja, qual é que é o custo? Podem clicar lá no início, no Pricing Simulator, para ver quanto é que pode custar. E basicamente é uma variável a cada minuto durante 30 dias, gera 10 Machine Advisor Points, e o que gera mais ou menos €1. Ok?
Esta é a visão geral do EcoStruxure Machine Advisor, e relembro que não é uma ferramenta fechada, está sempre em evolução e depende de todos os utilizadores e de todos nós fazer com que ela cresça e resolver os problemas dos utilizadores. Portanto, é só clicar no link e experimentar. Nós vamos então abrir a sessão às perguntas. Já coloquei aí do lado esquerdo os arquivos com a apresentação e com o certificado genérico para vocês poderem baixar. Enquanto descarregam e não descarregam, eu queria só deixar um alerta, porque dependendo da dimensão do ecrã que vocês tenham disponíveis, podem ou não ver os botõezinhos azuis que vos permite carregar e fazer o download. Se alguém, por acaso, não estiver a ver esses botões azuis, por favor, diga-me, que é para eu redimensionar aqui a dimensão desse pod. E, entretanto, vou-vos pedir, enquanto pensam nas questões que querem portanto, portanto, quais são as questões que vocês querem colocar? Portanto, peço-vos que, por um lado, baixem os arquivos. Se alguém não conseguir baixar, não fique preocupado, eu depois envio por e-mail, está bem? E também respondam ao questionário que nós temos aí na vossa frente para vocês responderem. Em relação ao questionário, portanto, vocês têm um elevador aí do lado direito que vos permite, portanto, ir baixando as coisas ou não. Eu vou passar, portanto, não sei se estão a haver questões ou não. Neste momento, vocês têm som? Estou a ver aqui o Rodrigo a dizer-me que não tem som. Portanto, não sei se já me conseguem ouvir ou não. Ok, ótimo. Então, pessoal, se tiverem questões para os nossos oradores de hoje, eu agradecia que vocês escrevessem no chat. Ok, está aqui uma questão do Próspero. Ok. Primeira questão. Seria interessante um webinar com um exemplo passo a passo de PLC enviar dados analógicos, por exemplo, para a cloud. Deveria também conter toda a programação e configuração dos serviços necessários para pôr a funcionamento, nomeadamente protocolos e configuração de routers. Ok. Sim, pronto. O webinar era de uma hora, não é? De uma hora. Fazer a apresentação e passar a ideia principal, um pouco mais, do Machine Advisor. Configurações de routers. Se vocês entrarem no link do Machine Advisor, .schneiderelectric.com, vocês têm lá PDFs com três tipos de routers, com informação passo a passo do que vocês devem fazer dentro deles, a configuração toda. Ok? Ou seja, normalmente, se vocês costumam fazer a programação, já têm as informações a serem enviadas, por exemplo, consola, de um PLC para uma consola, já têm os endereços disponíveis, se for o caso. No router, no PDF indica os passos ou nos campos que tem que dizer, por exemplo, o IP, que endereços é que vocês querem ler, e depois também tem toda a informação para enviar para a cloud. Ok? Para começo, acho que se inscreverem e experimentarem diretamente no site, acho que deverá ser, sim, como diz lá, diz lá 5 minutos, mas um bocadinho mais de 5 minutos, dependendo da vontade ou não das pessoas. Mas tirando essa parte, qualquer dúvida podem entrar em contato com a Schneider para fazermos isso. Ok? E, segunda questão, do Sr. Miguel Relva. É possível integrar o consumo de energia da máquina? É possível integrar qualquer coisa que você quiser, qualquer variável.
ok? Porque o router, ou o que estiver no meio da arquitetura, tem que ser configurado. Ou seja, tem essa informação no autómato, tem um endereço específico, ou seja, o router fica configurado, vou ler aquele endereço e vou enviar para a cloud e defino o tempo. Se é de minuto a minuto, de 30 em 30 segundos, o que for, ok? Mas dependendo de lembrar que cada utilizador, depois de passar o processo de subscrição, tem até 3 máquinas grátis, independentemente do número de variáveis. A partir da quarta vai depender do consumo e aquilo que vocês irão pagar ao fim do mês, ok? Uma variável de minuto a minuto, a fim do mês, mais ou menos €1. Não sei se consegui responder as questões para já, mas podem dizer qualquer coisa no chat. Já consegue visualizar o ícone para download? Ok. Ok. Relembro. O que é preciso para testar ou por curiosidade, ou seja, o que for, esta plataforma, esta solução? Uma variável que vocês queiram ler, que dê para conectar a um equipamento que permita ler essa variável e enviar para a cloud. Ok? Se não tiverem ideias em que equipamentos colocar pelo meio dentro da plataforma, vocês têm 3 exemplos de referências que equipamentos que podem utilizar, ok? Do lado do OT, para baixo, os PLCs, qualquer um, ok? Dependendo, seja que falem Modbus ou PCUA, ou o que for. E para cima, tem lá a informação toda, os passos a passo, para enviar para o Machine Advisor. Não sei se há mais questões. Pessoal, se não há mais questões, nós vamos deixar a sessão aberta durante mais um bocadinho para vocês todos terem tempo para baixar os materiais que estão disponíveis, mas damos a sessão por terminada, portanto agradecemos a toda a gente a presença aqui hoje de manhã, pedimos desculpa por aqueles percalços iniciais relativamente à conectividade, esperamos que toda a gente tenha podido aproveitar da sessão. Eventualmente sobre esta questão mais prática que agora colocaram e de brincar um bocadinho com a plataforma, eu vou falar com o pessoal da Marcom da Schneider, pode ser que eventualmente possa haver essa possibilidade mais à frente e depois obviamente lanço-vos esse desafio, tá ok? Muito obrigada pela vossa participação aqui hoje, obrigada também ao Alexandre e ao Dino, não sei se eles querem dizer alguma coisa para terminar. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Como o meu colega Dino também disse, alguma dúvida podem sempre escrever o e-mail e tentar entrar em contato connosco relativamente à subscrição ou ao início da utilização do Machine Advisor. E muito obrigado. Até à próxima. Passar a palavra à Ana. Pronto, e é isso, pessoal. Obrigado. Esta semana nós vamos ter o 4º módulo do webinar sobre transformação digital que a Schneider teve aqui durante este mês de outubro. Portanto, será o último módulo deste leque de módulos para este webinar. Portanto, conto com vocês e pronto, um bom resto de semana de trabalho para todos, tá bom? Tchau, até para a semana.